Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, sê conosco nesta hora, Senhor. Envolva-nos em suas vibrações amorosas, para que nos sintamos pacificados, envolvidos pelas vibrações sublimes das páginas vivas do seu Evangelho. Dá que possamos buscar o alimento do Espírito, os nutrientes de que somos tão carenciados, para que a força viva dos sentimentos nobres possam ir se desabrochando em nós, passo a passo, na proporção de nos encontrarmos com o próximo mais próximo e fazermos dele nosso caminho para Deus. Ampara, Senhor, a humanidade nas suas aflições terrenas. Fortalece, Senhor, os espíritos que se encontram fragilizados nos embates da vida. Aqueles que passam por expiações intensas. E aqueles, Senhor, que como todos nós, mal despertados para o bem, queremos estar aprendendo a servir. Fortalece-nos, amigos queridos, responsáveis por este Evangelho, e façam-nos instrumentos dignos e úteis, hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E a questão que nós estamos mergulhados é: dai a César o que é de César. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou dos judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes restituírem a cada um o que lhe era devido. Nós já estamos lendo esse trecho há alguns dias para mostrar que, como cidadãos, nós temos deveres sociais, deveres políticos, deveres de pagarmos os tributos. Nós não vamos aqui mencionar se o valor que se recolhe de tributos é honrado e digno ou não. Não é esse o mérito. O mérito é de que nós temos deveres. E esses deveres é que mantêm a civilização, que mantém a organização, que mantém as hierarquias sociais de um povo. E quanto mais esse povo é desenvolvido no senso moral, mais as suas leis tendem a se aproximar das leis de Deus. Mas o reino de Deus é um estado de consciência. E o reino dos homens é um status onde vivemos temporariamente inseridos em cada encarnação. Quando Jesus formou o seu colégio de apóstolos, obviamente que eles traziam no campo mental deles a impressão de que reino era o que eles conheciam dos romanos.
de que reino era o poder dos homens, de que reino teria que ter um domínio, uma ascendência, uma condução coletiva, uma adesão de milhares de pessoas. Esse era um conceito que é um atavismo que até hoje nós temos em nosso campo mental quando se fala das hierarquias sociais do planeta Terra. E quando Jesus disse, ele trouxe a moeda e ele disse, o que está estampado nessa moeda? E ele viu que era a estampa do César. Então, se essa moeda é de César, dê a ele. Né? Porque o meu reino não é deste mundo. Mas não quis dizer que é isto que é importante, que se deva deixar as nossas obrigações tributárias, políticas, sociais de lado. Ele não disse isso, ao contrário. É muito importante a gente ter claro essa noção de que Jesus disse, porque a malícia que ele se refere aqui, a malícia era que eles não queriam pagar os tributos. E Jesus disse, olha, ao campo da matéria, a matéria, ao campo do espírito, o espírito. Então vamos trazer uma mensagem do livro O Evangelho segundo Emmanuel, Mateus, que diz assim, está na Jesus e César, está no livro Coletânea do Além. A gente vai falar algumas coisas, porque a lição é grande, e a gente vai continuando devagar esse conceito. Que seria do cristianismo se Jesus recorresse à proteção de César? Possivelmente alguns patrícios simpáticos à nova doutrina se encarregariam da obtenção de alto favor. Legiões de soldados viriam garantir o Messias e os amigos do Evangelho alinhar-se-iam à força da espada. Pedro, João, Tiago e Felipe adorariam certas normas de vestir segundo os programas imperiais. Quanto ainda à vaidade e à ilusão, até nos apóstolos, porque ainda estavam na personalidade e não estavam assumidos na sua identidade espiritual, quanto esses apóstolos ainda achavam bom. Muitas vezes Tiago queria regimentar multidões, convidava Jesus para fazer os chamados milagres, para convencer a multidão a aderir àquele momento de Jesus, ao que Jesus respondia que ele não veio para multidões, né? Jesus não fez nenhuma apresentação miraculante, que podendo ter feito, para angariar adeptos, porque a doutrina se implantaria no sentimento das criaturas, que eram questões de natureza espiritual. Mas as ilusões do mundo nos arrastam ainda hoje. E muitas vezes queremos conciliar essas posturas, né? Provavelmente o mestre teria vencido exteriormente todos os adversários e dominaria o próprio sinédrio se ele fosse expressar o seu poder espiritual. Mas Jesus não fez, porque o reino de Deus se constrói intimamente na nossa individualidade a cada dia que as ações no bem sejam relevantes para nós. Então, o mestre, contudo, compreendia a necessidade das organizações humanas. Por isso que ele disse, dai a César, cumpra os seus deveres sociais, cívicos, políticos. Compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem política, ele próprio respeitou, mas acima de tudo serviu ao reino de Deus, de que era representante e portador, nesse mundo de experiências provisórias, dirigindo seu evangelho de amor não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual. Esse é o cerne dessa reflexão dessa manhã, amigos.
compreender a necessidade das organizações humanas, principalmente o respeito à ordem pública, mas ele veio trazer para nós um estado moral desconhecido para a humanidade da Terra. Ele veio dizer que há amor, que sem a força do amor nada seremos. Ele veio viver o amor nos amando, não nos ensinando. Ele veio trazer o que são questões relevantes ao espírito quando ele disse: deixe tudo. Ele não disse que deixássemos família, obrigações sociais, políticas, cívicas. Ele disse que nos despojássemos daquilo que não era de natureza divina em nós, que são as nossas imperfeições morais. É isso que nós viemos nos despir, nos desnudar, arrancar de nós essa carapaça que muitas vezes anestesiam a nossa consciência. É isso que Jesus veio, como aqui diz Emmanuel, representante do reino de Deus na Terra, né? Sabia ele que as organizações religiosas propriamente ditas existiam entre as criaturas muito antes dos templos de Baal. Porém, entregar aos filhos da terra a herança do céu, integrá-los na doutrina viva, no bem e na verdade, estabelecer caminhos entre a sombra e a luz, aperfeiçoar caracteres, purificar sentimentos, elevar corações, instituir a universidade do reino de Deus, era o que Jesus veio há 2000 anos implantar. Como que ele implantou? Com a semeadura. Porque precisaríamos estar convencidos para que um dia pudéssemos experienciar do que estávamos convencidos, para nos convertermos. Então é importante o símbolo da semente, que diz aqui: entendia que a sua obra era de semeadura, germinação, crescimento, tempo e trabalho constante. E nós também trouxemos a centelha divina em nós, de forma potencial, de forma latente. Nós trouxemos o código da perfeição semeado em nós como obra do Criador que somos, mesmo no estado de consciência embrionária, nós trouxemos. E Jesus veio trazer uma semeadura nova, mas o crescimento dessa semente, a fertilidade dessa germinação, a produção dos frutos correria por nossa conta. Ele não veio nos fazer melhores estando só perto, ele veio nos ensinar o caminho para nos fazermos melhores. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu expresso a verdade, que são as leis. E para quem está no caminho da verdade, haverá vida eterna, a vida do Espírito. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É muito importante nós entendermos que no processo evolutivo não vem pronto. Ninguém vai nos trazer virtudes que não possuímos. E germina em nós se o solo for fértil, se as condições forem favoráveis e se a nossa vontade estiver disposta a reverter processos antigos. Então, Jesus implantou com o seu exemplo o cristianismo sublime no campo da humanidade. Ele semeou, ensinando o acatamento a César, que o respeito às leis dos homens é imprescindível para um dia respeitarmos leis divinas. Se nós não formos cumpridores das leis dos homens,
não seremos cumpridores das leis de Deus. Porque aqui os fariseus e os publicanos colocaram para Jesus esta questão: queremos servir a Deus, Senhor, então não serviremos a César. Ao que Jesus disse: tens a moeda do César, devolva a ele. Porque o que é o mundo dos encarnados, nós precisamos estar encarnados, atuando nesse mundo para o progresso. Muitas pessoas vieram com essa designação de levarem um avanço material ao planeta, com a sua inteligência, com as suas habilidades, né? E isso é grandioso para nós, porque nós sabemos que é aqui, enquanto encarnados, é que nós fazemos o verdadeiro progresso. Nosso verdadeiro progresso é enquanto encarnados. Então, ensinando o acatamento a César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, mas fazendo sentir que César constituía a autoridade respeitável no tempo, enquanto Deus, o Pai, guarda o poder divino na eternidade. Os Césares passam da nossa vida. O poder público passa, né? E nós vamos criando esse estado de progresso relativo do ponto de vista social. Mas, na exemplificação do Cristo, o Espiritismo, na sua condição de cristianismo redivivo, deve procurar as suas diretrizes edificantes no terreno da nova fé. As organizações políticas de natureza superior são sempre dignas e respeitáveis, e todos os seguidores do Evangelho devem honrar-lhes os programas de realização, engrandecimento, progresso. Mas não se pode exigir da política de ordem humana a solução dos problemas transcendentes de ordem espiritual. Então a gente entende que desenvolver o respeito a leis é fundamental para estruturar no espírito o valor do respeito, o valor da honestidade, o valor da justiça. Quanto mais a justiça se vive, mais ela espelha a justiça de Deus. Então, esses recursos do mundo da matéria são absolutamente necessários como recurso de educação do espírito, para que sejamos espíritos que podem cooperar, né, no universo em que vivemos. É para isso que nós estamos aqui. Então, vamos evoluindo nesse pensamento. Bom dia, amigos. Realmente esse tema, ele, como todos, né, que Jesus nos trouxe, ele é muito mais profundo do que a nossa primeira interpretação ou a nossa primeira percepção. E essa é uma daquelas frases clássicas, né? Não há quem não tenha entrado em contato com o Evangelho de Jesus que não conheça a frase: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso foi profundamente impactante, transcendeu os séculos e ainda hoje tem essa força na nossa intimidade. E essa percepção que eu falei pode ser, né, de variada forma. Por muito tempo, talvez até hoje, para mim, é a excelência do pensamento lúcido, né? Se isso fosse uma forma de debate, devo ou não devo pagar imposto, se tivesse um grupo defendendo por que pagam-se impostos e outro dizendo por que não deve pagar imposto, e alguém apresentasse essa frase, o debate se encerraria ali, porque ela
absolutamente encerra o assunto, né? É de absurda inteligência. Mas é muito mais do que isso, não é? Como a Célia já no texto discute alguns desses aspectos. E como o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, qual seria o mote inicial, o objetivo último dos que trouxeram a questão para Jesus era gerar para ele uma dificuldade. Mas isso se embasava numa situação real do povo judeu, que era o fato que eles tinham horror a pagar impostos. Eles achavam aquilo um absurdo, uma humilhação, um reforço da condição de submissão deles ao Império Romano. E para um povo cuja característica coletiva era do extremado orgulho, isso era bem complicado. Então, a gente quer trazer um texto hoje para trazer a gente poder pensar um pouquinho acerca desse tema e o quanto isso pode ainda estar presente em nós. E para isso, a gente também, mais uma vez, recorremos ao Emmanuel no livro Semeador em Tempos Novos, a lição número 3, que tem o título A César o que é de César. E ele traz uma reflexão que eu acho bem importante para nós. Quando ele fala assim, ele começa o texto dizendo: quando o Senhor nos traçou a obrigação de dar a César o que é de César, como de outras vezes, imprimia ao ensinamento significação mais profunda. Então é muito mais do que encerrar uma conversa. Ele assertivamente fala: olha, é importante, é uma obrigação do espírito encarnado contribuir com a ambientação em que ele está. Dai a César. O que é César? Não é a personalidade César. Dai a Roma, na época, que era o centro organizador da sociedade da época, ainda que sob o jugo dos exércitos, da opressão, mas era. E organizava em que sentido? Basicamente os mesmos de hoje. O que a gente fala que os governos, sejam lá de casa, do bairro, da cidade, do estado, do país, enfim, o que a gente cobra deles? A questão da saúde, a questão da segurança, a questão da educação, da infraestrutura básica para nós podermos viver, para podermos estar naquele ambiente e realizarmos aquilo que o nosso espírito determinar que é importante. Segundo, as leis de sociedade que nos regem, mais constrangedoras em um aspecto, mais liberais em outros aspectos. Mas é isso, estamos submetidos às diferentes sociedades com as suas variações, mas na base é o mesmo. É ou não é? O que a gente cobra dos governantes, ou dos governos, das organizações? Que isso seja feito. E quando, no nosso ponto de vista, não é feito adequadamente, qual que é a nossa emoção relativa a isso? Da revolta, da crítica, mais ou menos o que os judeus sentiam, que a gente não devia pagar, achar um jeito de não pagar. Então a gente começa logo a identificar que não mudou muito.
Parece muito estranho, né? Nossa, não quererem, mas ainda temos as mesmas sensações. E Jesus alerta sobre esse aspecto. Habitualmente, aí continua o Emmanuel, habitualmente recordamos a diretriz do Dai a César, né? Fixando a atenção no imposto amoedado, anotando mentalmente o brilho pessoal daqueles que exercem o poder representativo de governança, para transviar-nos quase sempre no solo arenoso da crítica e da maldade. Quer dizer, quando a gente é solicitado a contribuir ainda hoje, frequentemente a gente só foca em quem a gente acha que está recebendo, e de certa maneira está, e nos seus desvios, nas suas imperfeições. E a gente descamba para a crítica e a maldade. Olha a palavra que o Emmanuel escolhe. Revela em nós, como tantas vezes nos é ensinado nessa casa, o que há em nós. Entretanto, bastar-nos-á singela reflexão para reconhecermos que César é a legenda que encerra vastos deveres de nosso espírito quando encarnado, junto da terra que nos localiza o berço. Então, olha o alcance do ensinamento de Jesus e do esclarecimento do Emmanuel. Quando ele fala dai a César, ele sugere aos nossos espíritos que a gente reflita sobre os compromissos que nós temos de ordem moral, dever, para com a terra, o pedaço de terra onde a nossa existência foi programada. Nós não somos espíritos mais que precisamos apenas retirar. Nós podemos dar. Dai a César. Ajuda César na tarefa dele. Tira o teu pensamento da maldade e mergulha ele no todo bem. Porque senão nós vamos continuar aprisionados milenarmente, desde aquela época. César exprime a direção que nos garante a tranquilidade, a justiça que nos angaria respeito, a organização do trabalho que nos asseguram a bênção do pão, a ordem que nos mantém o ninho doméstico e, sobretudo, a lei que nos guarda a todos. Nos variados climas do mundo, dentro da dignidade recíproca, na qual o cumprimento fiel de nosso dever nos confere o direito à verdadeira ascensão. Então, ainda que longe de um mundo feliz, onde esses movimentos, onde a sociedade já caminhou para aquilo que o Livro dos Espíritos nos esclarece como civilização, mas são os esforços para nós chegarmos lá. Então, de maneira muito imperfeita, nos garante a segurança, nos propicia um grau de segurança, nos propicia a oportunidade do trabalho, a do mérito de acordo com o nosso esforço, a possibilidade de crescimento individual e coletivo. Esse é o papel das organizações do mundo. E qual é o nosso? Porque Jesus individualiza a coisa. Ele tira a questão de César, o governo romano, e traz para a intimidade do Espírito, que é sempre assim com Jesus. Sempre será uma proposta íntima do Espírito. E aí, o Emmanuel então nos encerra o texto num parágrafo longo dizendo que não chega, quer dizer, não basta dessa forma o simples pagamento do tributo.
não é suficiente para o nosso espírito. Apenas pagar. Do tributo vulgar ao cofre, que nos define a riqueza pública, para que atendamos à recomendação do Senhor. Então, se a gente achar que só pagar o imposto, a gente está cumprindo, a gente cumpre a lei dos homens, mas a potencialidade do Espírito ficou muito longe mesmo. Então, qual é o convite que aí o Emmanuel nos esclarece? Mas sim também, além da contribuição amoedada, o nosso zelo e a nossa abnegação, a nossa dedicação extremada na salvaguarda desses bens que desfrutamos na experiência comum. Seja, agora ele vai exemplificar, como? Auxiliando a segurança do próximo. Porque assim, a gente quer morar num lugar seguro, passar por ruas seguras, para nós, para os nossos. Mas a gente raramente pensa que o outro também precisa dessa mesma segurança. Que se faz bem para mim, deve fazer bem para o outro. E que há como eu colaborar nisso. Se essa rua tivesse mais iluminada, se o prefeito tivesse iluminado melhor, seria mais segura. Pois é, eu posso. No entanto, eu não me importo. Porque eu ainda estou focado em mim mesmo. Defendendo a higiene de um logradouro. Nossa, se essa rua estivesse mais limpa, se as praças, o mato e o lixo tivesse sido retirado, não haveriam os ratos, não haveria o mosquito para transmitir doenças. Mas eu poderia fazer. Não só em frente à minha casa, a do próximo. E quando eu compreender melhor, eu vou entender que é o quarteirão inteiro, o bairro inteiro e assim por diante. Porque Jesus cuida do planeta todo. Não é apenas de um cantinho preferido dele, onde estão os seus queridos. Cooperando na execução dos estatutos que nos governam ou amparando a educação do povo que nos constitui a família. Se a educação fosse melhor, nós não estaríamos assim. Mas quando foi que a gente cooperou com os nossos recursos íntimos para ajudar na educação de alguém? Quando eu peguei na mão de alguém e ensinei a ler, mas eu posso. Se eu me esforçasse. E como alguém vai aprender a ler se ele tem fome? Isso já é clássico. E eu não poderia ajudar nisso? Poderia. E como alguém que tem fome e vive num ambiente de insegurança familiar pode aprender? Então, eu poderia colaborar em tudo isso. Então, ajuda César na tarefa, ao invés de apenas criticar César. Essa é a profundidade que Jesus propõe na sua resposta. Faz tudo que está ao teu alcance para ajudar o ambiente em que você foi colocado para viver, progredir e cooperar. E Jesus fez isso, não fez? Como a Célia colocou, ele, de certa maneira, ajudou César. Ele curou os doentes, ele educou aqueles que não eram educados. Ele fez tudo isso, sem deixar de servir a Deus, em nenhum momento. Sem ser conivente com as maldades de César. Mas cooperou com o que deveria ser a tarefa de César. Então é bem profundo isso, como tudo, né? Para que a gente possa pensar e refletir.
Então esse era o nosso comentário para hoje. Senhor Jesus, divino amigo de nossas vidas, essa manhã feliz de nossas existências, mais uma vez, Senhor, tivemos a oportunidade de mergulhar o nosso pensamento, de permitir aos nossos espíritos se abastecerem nessas lições imortais, eternas, que nos foram oferecidas pelo Teu Espírito generoso, amoroso, misericordioso. Mas apesar, Senhor, de tudo que temos recebido, queremos ainda rogar por nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar com intensidade essas lições, a colaborar na tarefa do Pai, ofertando o que há de melhor em nossa intimidade. Ajuda-nos a despertar desse torpor, das ilusões que empanam nossa consciência e muitas vezes nos impedem de sermos o que poderíamos ser como espíritos. Que esse dia, essa semana, sejam dias de luzes em nossas vidas, em que possamos ver com o olhar do Espírito quais são as tarefas que verdadeiramente nos tornarão mais felizes, mais completos, mais ajustados com as leis de nosso Pai. Queremos rogar, Senhor, por todos aqueles que não Te conhecem, que eles possam, muito em breve, entrar em contato com essas verdades eternas. E oferta, Senhor, a todos nós, aqueles em especial em maior dificuldade, a dádiva da Tua paz, já que nós, espíritos ainda tão bélicos, não conseguimos viver a paz em nossa intimidade. Se conosco, divino amigo, hoje e sempre, e permita-nos nos aperceber de Sua presença em nossas vidas. Que assim seja.